Na hora de contratar um empréstimo, fica aquela dúvida sobre como vai ficar a sua parcela, principalmente considerando um cenário de taxa pré-fixada e pós-fixada? Se fica essa dúvida, fica aqui comigo que a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe e entender como essas simulações se comportam. Oi, meu nome é Marina, sou gerente comercial aqui da Cashme, trabalho com empréstimo com garantia, tem mais de 5 anos, então sou especialista no assunto. Quando o assunto é empréstimo, surge sempre aquela dúvida: taxa pré-fixada ou pós-fixada? Quando a gente pensa em taxa pré-fixada, a gente já está considerando uma possível variação da inflação. Então essa taxa, ela tende a ser um pouco mais alta no início, mas na contrapartida, o cliente não tem nenhuma surpresa. Então ele vai ter uma parcela um pouco mais alta, mas vai pagar sem nenhuma surpresa e sem nenhuma variação. Já quando a gente fala de taxa pós-fixada, a gente tem uma parcela um pouco mais baixa no início, justamente porque a gente larga com uma taxa de juros um pouco mais baixa se a gente comparar com a pré-fixada, mas, na contrapartida, temos também o indexador, que vai corrigir mês a mês aquela parcela. E aí pode surgir aquela dúvida: putz, escolho taxa pré ou taxa pós? Aqui vai depender muito do seu objetivo e do seu perfil. Se você é uma pessoa que gosta de previsibilidade, talvez a taxa pré-fixada te traga muito mais segurança e consiga te trazer também muito mais tranquilidade para você pagar esse empréstimo. Agora, se você tem uma sobra de caixa, consegue trabalhar ali com imprevistos no sentido de um mês ali a parcela pode ficar um pouco mais alta do que o previsto, aí vale mais a pena trabalhar com a taxa pós-fixada, até porque, como eu falei anteriormente, ela vai começar com uma parcela bem mais baixa do que se a gente comparar com a pré-fixada. Ficou confuso essa questão de qual a diferença da pré e da pós e como isso impacta no seu financiamento? Então vem cá que eu vou te mostrar um exemplo prático. Aqui, então na tela, a gente tem uma simulação em taxa pré-fixada, a taxa de 1,89 ao mês. Então aqui a gente tem, na primeira coluna, a quantidade de parcelas, os meses, amortização, encargos, a soma desses dois itens gera a nossa prestação. Lembrando aqui que a gente está trabalhando com uma tabela de amortização price e a gente tem aqui a coluna de encargos que representa os juros da prestação total que você vai pagar. Aqui a diferença entre a prestação e a prestação com o seguro nada mais é do que o seguro de MIP e DFI. MIP, morte e invalidez permanente, e DFI, danos físicos ao imóvel. São seguros obrigatórios habitacionais, então é muito importante que você entenda com a instituição financeira, o banco que você está cotando, se esses seguros estão contemplados e qual é o valor desses seguros. Então aqui trazendo o exemplo, na taxa pré-fixada de 1,89, a gente vai ver mês a mês a parcela. Essa parcela ela é fixa quando a gente olha a coluna aqui de prestação, que nada mais é do que amortização e encargos, e essa vai ser a parcela fixa que o empréstimo pré-fixado nos traz. Aqui, um ponto muito importante de ressaltar é: como a gente trabalha com dois seguros, tanto o MIP quanto o DFI, ele vai estar diretamente atrelado ao imóvel, ao valor desse imóvel, então ele não vai ter variação no mês a mês, mas o MIP está diretamente relacionado ao saldo devedor. Então, conforme esse saldo devedor vai sendo amortizado, esse seguro vai reduzindo mês a mês. Por isso que você pode observar que na primeira parcela a gente tem um valor aqui de R$ 4.722,25, já na segunda esse valor cai para 18 centavos, 11 centavos e assim por diante. Esse saldo devedor está sendo amortizado e esse seguro acompanha essa amortização. Já quando a gente passa para o cenário de pós-fixada, lembrando aqui que a gente está considerando exatamente o mesmo valor de financiamento de R$200 mil, a gente tem aqui o mesmo esquema: parcela, mês, amortização, encargos e prestação. Como aqui a gente vai ter a variação do IPCA, a correção do IPCA no mês a mês, eu trouxe aqui para vocês a variação, ou seja, o valor que vai ser corrigido em cima ou do saldo devedor ou da prestação. Aqui o cálculo ele chega exatamente no mesmo valor. A gente fez aqui a simulação muito mais para exemplificar em cima da prestação. E aí, esse valor atrelado à parcela e com o valor final de seguro. Então aqui, até para considerar um cenário realista, ou seja, a gente não consegue provisionar o IPCA para 2024, 2025 e assim por diante. Então, a gente trouxe um cenário do passado até o momento presente, começando em 2021. Então, aqui na primeira parcela, a gente está falando de uma parcela de março de 2021 e a gente utiliza como referência o IPCA, a variação do IPCA de janeiro de 2021. Então, essa variação ela vai nos gerar uma correção nessa parcela de R$ 8,50. Então, a gente faz a soma desse valor e depois disso, inclui os seguros para chegar na parcela final de R$ 3.554,76. Aqui, se a gente fizer a comparação tanto na taxa pré quanto na taxa pós,
a gente vai identificar que, de fato, a parcela na pós ela é um pouco mais baixa. Então, para o mesmo valor de empréstimo de R$200 mil, na pós-fixada, com uma taxa de 1,30 mais IPCA, eu tenho aqui a parcela de 3.500. Já para a pré-fixada, com os mesmos valores e a taxa de juros a 1,89, eu tenho uma parcela inicial de 4.700. Então, aqui eu volto naquele ponto em relação a qual é o seu perfil e qual é o seu objetivo. Se a sua intenção é ter previsibilidade e segurança em relação ao que você vai pagar no mês a mês, talvez a melhor opção de fato seja a pré-fixada, já sabendo que você vai pagar um valor um pouco acima do previsto. Agora, se você, ou até mesmo pensando em comprometimento de renda, ou pensando em familiaridade com o produto, com indexação, tem a intenção de pegar um empréstimo pós-fixado, você vai largar com uma parcela um pouco mais baixa, né? Vai iniciar o seu empréstimo com uma parcela de 13.500, mas precisa estar ciente de que ao longo desse tempo essa parcela pode variar. Então, aqui o exemplo novamente, no primeiro mês a correção foi de 8,50, mas já no segundo mês, com referência ao IPCA, a variação do IPCA de fevereiro, essa correção já foi de R$ 29,00. Um ponto muito importante também aqui de ressaltar é que essa parcela ela vai utilizar a referência base da última parcela do mês anterior. Ou seja, se na primeira parcela, a minha parcela final foi ali de 3.409, a minha correção do IPCA ela vai ser em cima dessa parcela anterior e não da parcela inicial ali do empréstimo que a gente tem ali de 3.401, que é a soma das colunas de amortização mais encargos. Esse é um ponto muito importante, porque tem gente que acha que essa variação ela é em cima dessa parcela fixa, né, da prestação, que é a soma desses dois pontos, mas na verdade não. Ela vai ser um acúmulo em cima das parcelas anteriores. Aqui um ponto interessante também de considerar é quando a gente tem uma variação negativa, né, em relação à inflação. Ou seja, a gente tem um cenário, exemplo, de julho de 2022, onde a gente tem uma variação de menos 0,68. Como é que nesse cenário, principalmente para Cashman, essa correção ela vai se comportar? Então aqui a gente tem um exemplo da variação da parcela no mês a mês, e aqui no mês de setembro de 2022, eu utilizando a referência de 2 meses anteriores, eu vou utilizar essa variação negativa de julho de 2022 de menos 0,68. Só que como ela é negativa, não existe correção na parcela. Então a parcela aqui no mês passado foi R$ 3.948,73, ela se mantém exatamente nesse mesmo valor. Um outro ponto legal também de mostrar, para finalizar esse exemplo, é a questão da evolução dessa parcela ao longo do tempo. Então aqui a gente tem um exemplo que larga em 3.409, mas quando a gente olha já na parcela ali de dezembro de 2023, considerando o último mês que a gente tem a oportunidade de simular, até porque a gente só tem até o cenário de outubro de 2023, a gente tem uma parcela final de 4.306 com seguros. Voltando aqui e olhando para o empréstimo na pré-fixada, a gente tem a parcela inicial de 4.722. Então, aqui entra novamente o cenário de qual é o seu perfil e o que pode te atrair mais, né? Ou seja, uma taxa pré-fixada que você já sabe a sua parcela desde o início, ou um cenário onde você acaba tendo uma familiaridade maior com os indexadores e você consegue se sentir mais seguro em relação a essa variação mês a mês e também tá ali com uma sobra de caixa e entende que no mês a mês essa parcela pode subir e que pode te trazer ali um incremento de comprometimento de renda ao longo desse tempo. E agora que você já entendeu como funciona pré e pós, eu te convido a acessar o nosso site e fazer uma simulação sem compromisso. Ela é 100% gratuita e aí você vai conseguir entender um pouquinho mais de como vai ficar esse empréstimo que você está cotando. Obrigada e até o próximo vídeo.